Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela nossa Central TV de Curitiba, do Paraná, também aos que chegam pelo canal 553 da Sky para todo o Brasil. Boa noite a todos que estão aí via satélite na África, Portugal e toda a América Latina. Boa noite, hermanos. Aos nossos seguidores das redes sociais, plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, aquele abraço. Ao master aqui da nossa ilha de edição, Rafael Leite, que está morrendo de frio aqui no sul, está gelado. Rafa Milk, boa noite. E lá do céu, comandando tudo, como sempre, ao lado de Deus, o idealizador desse programa, o jornalista João Leite Neto, que amava o frio. Ele ficava mais elegante, mais chique, mais bonito, com aqueles blazer, aquelas gravatas, cachecol. Ele amava o frio, né? Era a cara do João. E boa noite, João, meu eterno amor. E é isso aí. Hoje nós vamos falar também de amor. Vamos falar de amor porque o mundo vive fases negras. Todos acompanhamos, estarrecidos agora, recentemente, esse bárbaro homicídio triplo em que um filho matou seus próprios pais, assassinou seus pais e também o seu irmãozinho de 3 anos. Tudo por dinheiro, por interesse. Ele queria ir namorar lá para Mato Grosso do Sul, os pais não permitiam o namoro, ele tem 14 anos, né? Então ele planejou tudo com a namorada, que foi inclusive apreendida ontem, né? E foi isso, ele está lá e disse para o delegado perguntou, você está arrependido de ter matado seu pai, sua mãe, seu irmãozinho? Ele falou, não, só me arrependo de não ter feito um crime perfeito e de ter sido preso. É isso aí, é um mundo pesado, é um mundo que nos preocupa muito, a relação dos pais e filhos, né? Quem são nossos filhos, né? Como que está a humanidade? Para conversarmos sobre tudo isso, sobre fluidos vitais, livramentos, passes, reencarnação, porque hoje o papo é espírita e eu recebo com muito prazer, muita satisfação os palestrantes espíritas Edivaldo Kulcheski e Flávia Loureiro. Boa noite a vocês. Boa noite, Valéria. Boa noite, tudo bem? É uma satisfação muito grande estarmos novamente neste programa. A satisfação é toda nossa, Edivaldo, agora acompanhados pela Flávia Loureiro, que, aliás, foi quem me apresentou a você. E no início do programa eu comentava sobre esse crime terrível, essa tragédia terrível que se abateu sobre toda uma família, né? Quando um jovem resolve simplesmente matar seu pai, sua mãe, seu irmãozinho de 3 anos por dinheiro. Vivemos uma era muito materialista e nada espiritualista, né, Edivaldo? É bem isso mesmo. O momento agora é que há um afastamento muito grande de Deus, da espiritualidade. E isso está fazendo falta para nós, para a humanidade. Por isso que tem pessoas que daí, por falta desse entendimento de que a vida continua, de que tem um Deus que nos protege, tudo isso está fazendo com que as pessoas percam esse sentido, sejam materialistas, como foi o caso aí que a pessoa, o jovem tirou a vida dos pais por dinheiro. Então, faz com que as pessoas percam o sentido da vida. E é isso que nós precisamos resgatar novamente, trazer a religiosidade para dentro das pessoas. Recebemos evangélicos, pastor anglicano, recebemos padres, né, e budistas, e hoje estamos falando com 2 palestrantes espíritas, e eu queria ouvir da Flavinha Loureiro também o seu comentário sobre esses tempos tão pesados, tão difíceis que estamos vivendo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Edivaldo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje novamente. Há uns dias atrás, uma amiga comentou a respeito desse caso, né? Que você relatou aí, desse adolescente, né? Que cometeu esse crime bárbaro. E ela me disse, puxa, será que isso é uma falha na educação? São os jogos, né? Os games que são muito violentos?
Eu falei com ela que, na minha opinião, é um conjunto de coisas, né? Mas que nós precisamos, nós que somos espíritas, principalmente espiritualistas, que acreditamos não só na continuidade da vida, mas que também acreditamos que quando nascemos aqui, nós já temos um passado, né? Isso é a chave para que nós possamos entender muitas dificuldades que nós passamos e que sem esse conhecimento do nosso passado, das nossas vidas pretéritas, nós não conseguimos entender, né, o que acontece. Quando nós olhamos para um adolescente, uma criança, nós temos aquela falsa sensação de que ali encontra-se alguém muito novo, uma pessoa, alguém que nasceu, poxa, mas só tem 14 anos, né? Mas o corpo tem 14 anos, mas aquele espírito que está ali, ele possui um passado, né? E muitas vezes os erros que são cometidos, certos deslizes têm muito a ver com aquilo que nós vivemos anteriormente. Sem essa chave da reencarnação, sem esse conhecimento, fica muito difícil explicar tudo que está acontecendo no mundo atualmente. É verdade. Eu queria saber do Edivaldo justamente sobre isso. Essas pessoas violentas que praticam crimes como esse, como o Espiritismo explica isso? Ele foi dominado pelo mal? Ele não estava plenamente consciente? Ou ele veio justamente para praticar isso? Ou como é que o Espiritismo explica toda essa situação de tanta violência hoje em dia? Bom, aí vamos trabalhar um contexto como geral. Nós estamos num momento de muita transição, aonde de um mundo de provas e expiações, um mundo onde predomina o mal, o nosso mundo está em transformação, em transição para um mundo melhor, um mundo de regeneração. E os espíritos nos explicam de que este momento é um momento em que a Terra, nesse processo de limpeza, de higienização, ela tem que começar do espiritual para o plano físico. E aí nós encontramos na Gênesis, capítulo 18, que a Gênesis é um livro básico da doutrina espírita. Então, lá no capítulo 18, diz que iria haver um momento de encarnações em massa, que esses espíritos mais voltados para o mal, que ainda não aprenderam o bem, que estão renitentes, insistindo em permanecer no mal, eles iriam ter uma oportunidade de reencarnar, para ver se conseguiam se redimir. E é isso que tem acontecido ao longo aí dos últimos 200 anos aproximadamente. Essa encarnação em massa. E então nós temos muitos, mas muitos espíritos que viviam nos umbrais e que reencarnaram. E estão tendo a oportunidade de se regenerarem, de se redimirem. Aqueles que não se redimirem, quando desencarnarem novamente, aquela região que eles moravam já não vai existir mais, porque ela foi higienizada, foi melhorado a vibração daquele local umbralino. E aí eles vão ser deslocados para outros mundos de provas e expiações compatíveis com a sua evolução. E aqui vai ficando aqueles espíritos melhores. Então esse é um processo que nós estamos vivendo. É um processo necessário para dar uma chance a esses espíritos que ainda são renitentes no mal para se redimirem. Se não se redimirem, vão ser daqui retirados. Mas é o amor divino dando uma chance a esses irmãos. Por isso que, aparentemente, parece que o nosso mundo está num caos. Mas tudo isso faz parte de um planejamento divino para que haja essa mudança, essa limpeza, essa higienização do planeta Terra. Então, hoje nós vivemos uma situação em que muitos espíritos, ainda remitentes no mal, estão encarnados. Mas existe muita gente boa também. Então, isso tudo faz um processo. É um processo que nós estamos vivendo. Por isso que tem pessoas que estão reencarnados e ainda não aprenderam o que é o amor, o que é a bondade, o que é a benevolência, o que é a caridade, compaixão, e estão agindo de forma agressiva, violenta. Estão tendo a oportunidade, porque Deus é Pai, Deus é bom, mas não aproveitando essa oportunidade,
aqui não vão ficar, né? Como Jesus disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Aqui vão ficar apenas os brandos e pacíficos. Vamos entrar num tema que o Edivaldo Kulcheski domina muito bem, e é o que a gente está precisando no momento, uma limpeza espiritual. Vamos começar falando dos fluidos vitais. O que seria isso, para quem nunca frequentou um centro espírita, não sabe o que é? Certo. Bom, fluido vital é um fluido extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Nós precisamos de energia. Fluido vital é um fluido de energia, é energia vital. Nós tiramos da alimentação nossa, que é necessário, 10% do fluido vital que nós necessitamos. Da respiração, nós tiramos em torno de 20% do fluido vital que nós necessitamos. E os outros 70%, de onde vem? Então, fluido vital é uma energia necessária para nós e que nós precisamos completar, além da alimentação e respiração, pela absorção de fluidos de diversos tipos que estão entre nós. Nós estamos mergulhados no universo de fluidos, de energias. Então, nós absorvemos essas energias e o nosso organismo espiritual, nosso corpo espiritual, ele vai transformar esses vários tipos de fluidos em fluido vital. Nós absorvemos pelos centros de forças, pelos chakras. E aí, tem um centro de força específico chamado esplênico. Ele transforma todos os outros tipos de fluido cósmicos, né, que estão livres aí no espaço, ele transforma em fluido vital. Então, nós nos carregamos de fluidos o tempo inteiro. E o fluido vital, então, é extremamente necessário para a nossa vida, para nós vivermos. E tem pessoas que daí têm deficiência de fluido vital. Como que ela vai ter deficiência de fluido vital? Se nós estamos mergulhados num cosmos que tem tanto fluido espalhado e nós absorvemos esses fluidos. Aí nós vamos colocar que o nosso centro de força esplênico, ou chakra esplênico, ele está na região intermediária, nossa. Nessa região intermediária, nós temos o centro de força cardíaco, o esplênico e o gástrico. O esplênico, ele é o responsável para transformar qualquer fluido em fluido vital. Mas só que ele está muito ligado com o cardíaco. E o cardíaco, ele é responsável pelos sentimentos nossos. Isso quer dizer que quando nós temos sentimentos que não são bons, ele influencia o centro de força esplênico na produção de fluido vital. Então, nós vamos ter carência de fluido vital, porque tendo energias e sentimentos, né, negativos, ele vai dificultar a produção de fluido vital. E o fluido vital é essencial para a nossa vida. Eu vou contar um caso que está no livro Livre-se dos Corvos, do PhD em Administração, Luiz Almeida Marins Filho. Ele relata o seguinte: certa vez ele foi num shopping e se encontrou com um amigo, uma pessoa, né, que ele conhecia há muito tempo. Em meia hora de conversa, esse amigo transformou ele numa pessoa totalmente desvitalizada. Por quê? Porque esse amigo só falou de crime, falou de maldade, falou de violência, falou de doença. Então, esse tipo de coisa geralmente é conversa de quem tem o pensamento e o sentimento voltado sobre as coisas negativas. E essa pessoa não produz o fluido vital necessário, porque os seus sentimentos estão voltados para a negatividade. Então, essa pessoa, vamos colocar um termo assim, ela sugou, ela absorveu todo o fluido vital, uma grande quantidade de fluido vital que o Marins tinha. Isso transformou o quê? O Marins, assim, a hora que o amigo saiu, foi embora e disse: ai, que bom que eu te encontrei. O amigo saiu melhor, porque sugou a energia dele, o fluido vital dele. Só que o Marins ficou ali e ele ficou
meio que acabado, meio que fraco, meio que chateado com aquilo. Por quê? Porque ele doou muita energia e o outro tirou a energia dele. Então tem pessoas que, por deficiência de produzir fluido vital, ela tira o fluido vital do outro. Então, o fluido vital é necessário para nós. Como que a gente faz para que nós possamos doar fluido vital para os outros e não falte para nós? É simples, é só ter bons sentimentos. Quando eu tenho bons sentimentos, eu produzo uma quantidade tão grande de fluido vital que eu, ao doar, não sinto que tiraram de mim. Então, fluido vital é uma energia necessária para a nossa sobrevivência. Olha aí, é verdade. Às vezes a gente se encontra com pessoas, né, Flavinha, que parece que sugam toda a nossa energia. A gente chega em casa cansado, com dor de cabeça, não quer nem comer. Parece que a gente fala, nossa, aquela pessoa me passou energia muito negativa, né? Como é que o que você queria complementar com o que o Edivaldo falou? É aquela recomendação que o Cristo nos deixou, né? Orai e vigiai. Né? Nós temos que vigiar diuturnamente, o tempo todo, prestar bastante atenção naquilo que a gente pensa, porque o que a gente pensa gera uma emoção, né? E o que a gente sente muda toda a nossa psicosfera. Então, se nós pensamos bem, nós temos boas emoções, bons sentimentos em direção ao próximo, nós nos sentimos bem e podemos compartilhar isso com os demais. Caso contrário, não, né? Acontece como ele relatou, né? No caso do Marins. É aquilo que a gente conversa muito a respeito das pessoas que reclamam muito. Reclamam porque está frio, reclamam porque está calor, reclamam porque chove, reclamam porque faz sol, né? Reclamam do trabalho, reclamam do casamento, reclamam dos filhos. Reclamar é clamar novamente, né? Quanto mais a gente reclama, parece que mais aquelas situações que nos desagradam, parece que elas mais aumentam na nossa vida. Porque nós estamos clamando ainda mais por aquilo, estamos reclamando, né? Então, assim, conviver com pessoas que reclamam muito, que já amanhecem o dia falando do frio, do tempo, da política, etc. Então, isso nos faz mal, né? Isso realmente faz com que nós tenhamos, assim, uma baixa energética, porque aquele pensamento, aquela emoção da pessoa que parece que nos atinge. Então, é seguir a recomendação do Cristo mesmo, no sentido de que devemos orar e vigiar. Vigiar o quê? Nossos pensamentos, né? Porque dos nossos pensamentos resultam as nossas emoções, né? E isso manda nas nossas vidas, né? Tudo aquilo que a gente pensa e que a gente sente, tudo isso manda nas nossas vidas. É verdade. E a gente, quando você que é evangélico, que está aí nos ouvindo, de repente você está se sentindo mal, você teve um encontro com alguém que não te passou boas energias, você está aí esgotado, você que é católico, né? Qualquer religião que você tenha, eu sei que no Espiritismo, para os espíritas, cada um deve procurar, no caso, se é evangélico, vai para o seu culto, se é católico, vai para a igreja. E os espíritas costumam ir aos centros espíritas e tomar passes, né? Passes energéticos, passes do bem. Vamos pedir para o Edivaldo explicar como é que funciona isso? Fala lá, Edivaldo. Vamos lá. Bom, o passe é uma transfusão de energias. A hora que o médium está estendendo as mãos sobre alguém, ele está transmitindo a energia vital, que é do próprio médium, e através desse médium, os espíritos estão transmitindo energias medicamentosas. Aquilo que a pessoa precisa para aquele momento, para o seu tratamento de alguma enfermidade, de algum estímulo. Então, o médium vai doar o fluido vital que ele tem. E os espíritos vão doar fluidos, vão transmitir fluidos medicamentosos. Eu queria contar um contexto para que as pessoas entendam que o passe não é algo místico. O passe ele já tem comprovação científica sobre isso. Teve um caso, eu não lembro o nome do cientista, mas eu lembro bem o caso. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, em que o cientista ele era muito cético, ele não acreditava que a imposição das mãos pudesse curar.
Estava ele e a esposa assistindo num canal de televisão, um programa onde alguém estava fazendo imposição de mãos e ajudando as pessoas a melhorarem. Algumas até se curavam. E a esposa estava ali admirada com aquilo. E aí ele disse para a esposa, olha, isso aí não é verdade, isso aí não existe. Imposição das mãos não cura. O que está curando é a indução mental. As pessoas estão colocando na cabeça que aquilo está curando e elas se curam, mas não é pela imposição das mãos. E ela falou, não, mas não pode. Tem que ter alguma coisa. Aí ela falou, você não é cientista, você não é um pesquisador, então vai na universidade amanhã e acha um jeito de provar que a imposição das mãos não funciona. E assim ele fez. No outro dia ele foi na universidade, ficou pensando como que ele ia fazer aquilo, e aí ele pensou, bom, eu não posso usar pessoas, porque pessoas vão, se eu convidar para vir aqui na universidade, vão vir e automaticamente a indução mental vai fazer com que elas se curem. Eu vou usar cobaias. E ele conhecia algumas pessoas do meio espírita, convidou um amigo dele para vir dar passe nas cobaias, durante uma semana de teste. E aí o amigo falou para ele, o amigo espírita, olha, além do passe, a gente tem a água fluidificada, que também é um processo de fluidoterapia que a casa espírita proporciona. E aí, então, o que ele fez? Ele adquiriu 6 cobaias iguais, da mesma linhagem. Ele provocou um ferimento no dorso de 2 centímetros por 6 em todas as cobaias. Um ferimento de pele. Eram 6 cobaias. Na primeira cobaia, ele não aplicou tratamento nenhum, não fez nada. Na segunda cobaia, ele aplicou antisséptico anti-inflamatório, que seria o tratamento médico para ferimentos de pele. Na terceira cobaia, ele pediu para o amigo dele aplicar o passe. Ele chamou, na pesquisa, de bioenergia. Bioenergia direta, aplicação de passe sobre a cobaia. Na quarta cobaia, ele seguiu a sugestão do amigo e deu água fluidificada para aquela cobaia. Isso tudo durante uma semana. Na quinta cobaia, ele tanto aplicou o passe, como deu água fluidificada para ela. E na sexta cobaia, ele deu todos os recursos. Ele aplicou antisséptico, anti-inflamatório, deu passe e deu água fluidificada. Bom, terminou a semana, o que ele foi ver? A primeira cobaia, que ele não deu nada, o ferimento piorou. Era esperado, piorou. O antisséptico, a segunda cobaia que ele deu, o antisséptico, assim, houve uma cicatrização de 1 centímetro naquela semana. Então já iniciou um processo de cicatrização, 1 centímetro. Aí, era isso que ele esperava. Porém, ele se surpreendeu quando na terceira cobaia, que foi aplicado somente o passe, a cicatrização foi de 3 centímetros naquela semana. Na quarta cobaia que deu água fluidificada, a cicatrização foi de 3 centímetros também. Então, tanto o passe quanto a água fluidificada, como terapias da casa espírita, funcionaram. Na quinta cobaia que ele deu água fluidificada e passe ao mesmo tempo, houve uma cicatrização de 4 centímetros na semana. E a última cobaia que ele deu tudo, antisséptico, inflamatório, passe, água fluidificada, houve a cicatrização total em uma semana. Bom, o que ele pensou desse processo que ele fez? Que alguma coisa ele errou, porque ele queria provar que não funcionava a imposição das mãos. E ele repetiu algumas vezes e ficou demonstrado para ele, comprovado para ele, que a imposição das mãos funcionava. Que tinha sentido. Uma outra coisa que daí outros cientistas começaram a usar já pessoas, outra coisa que eles descobriram é que todo mundo pode dar passe. Na casa espírita, qualquer um que queira dar passe, basta fazer treinamento, se preparar, pode dar passe. Mas eles descobriram que o passe variava, o aplicador, a cura se dava, que cada aplicador tinha uma diferença de cura. Um curava mais que outros. Como ficou comprovado também que pacientes que tomavam o passe, uns se curavam mais que outros. E aí eles foram aprofundando. E descobriram, então, que os aplicadores de passe
que curavam mais é porque usavam uma técnica correta. E os que recebiam o passe também se curavam desde que usassem uma técnica correta. E qual técnica que é? Quando a pessoa vai impor as mãos para curar, ela precisa entrar em estado de prece. Para quê? Para que os espíritos possam, ela vai elevar os pensamentos e entrar no estado de concentração, que os espíritos daí podem utilizar ela, não é entrar em processo mediúnico, é entrar em estado de concentração. Aí os espíritos podem usar ela para transmitir o medicamento que a pessoa precisa. Então, o estado de prece, para quem aplica o passe, é muito importante. E aí descobriram também que o paciente que, quando vai tomar o passe, ele fizer uma prece, estar em estado de prece durante o momento que recebe o passe, estes eram que se curavam mais. Então, a técnica é a imposição das mãos e prece para quem vai aplicar. E para quem vai receber, é prece para poder receber o máximo desses fluidos. Ele entra num estado em que as energias são mais receptivas por causa da prece. Então, ficou comprovado cientificamente que o passe funciona, a imposição das mãos funciona, desde que se use. Se a pessoa vai tomar um passe e vai lá cética, não entra em estado de prece, ela vai receber menos do que ela deveria. Então, o processo para tomar um passe é: quem vai aplicar? Estado de prece. Quem vai receber? Estado de prece. E o passe funciona. Então, isso ficou comprovado cientificamente. Então, o passe é uma técnica terapêutica que a Casa Espírita utiliza para ajudar nos processos de reequilíbrio físico, reequilíbrio energético e reequilíbrio espiritual. Olha aí, que interessante, que fantástica essa pesquisa, né, que o Edivaldo detalhou tão bem para nós, né, com 6 cobaias, e vocês acompanharam ele fez experimentos iguais em todos, e o processo de recuperação foi diferente. Primeiro tomou um passe, no segundo, aleatoriamente, né, no outro passou um antisséptico, tomou anti-inflamatório, medicação, e assim por diante. E aí é impressionante por quê? Porque a pessoa que está recebendo esse passe, ela também, como o Edivaldo falou, tem que acreditar, né, Flavinha? Ela tem que ter fé. Em todas as religiões, né, os pastores, há pastores, a gente costuma ver pelas televisões aí, nos programas evangélicos, que eles dominam, vamos dizer assim, os demônios que estão em algumas pessoas e fazem um processo que no catolicismo seria tirar o espírito do mal. Como é que é o nome? Agora me falhou. Exorcismo. Hã? Exorcismo. Exorcismo. Então, exorciza o mal, né? Cada um, a sua maneira, exorciza o mal. Agora, tem que ter fé, que senão não dá certo, né, Flavinha? Com toda certeza. E além de ter fé, a gente tem que ter em mente que nós também temos que fazer a nossa parte, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Muitas pessoas chegam no centro espírita achando que vão chegar e vão encontrar toda a solução para os seus problemas e que, através do passe ou através do atendimento, que tudo aquilo que ela está passando na vida dela será solucionado por uma intervenção externa. Logicamente, quando você entra numa casa espírita, você já começa a receber desde o momento que você entra ali na porta. Assim, quando você vai na igreja, você vai no qualquer tipo de templo, né? Dependendo da sua sinceridade, dependendo da fé, como você mesmo falou, da fé que você traz consigo, né? Logicamente, quando a gente se dirige a uma cabine de passe, nós temos que ter em mente que vamos receber, de acordo com as nossas necessidades, de acordo também, né, com toda a situação ali que nós estamos atravessando, mas que para aqueles benefícios possam permanecer conosco, é necessário que nós também possamos vigiar as nossas condutas, aquilo que a gente já falou, os nossos pensamentos, como nós agimos com os nossos semelhantes, porque eu sempre brinco e falo que o passe é como se fosse uma carga na bateria que a gente dá, né? Mas se o seu alternador não estiver funcionando bem, a sua bateria não vai funcionar durante muito tempo, porque você vai receber aquela energia, mas você não vai conseguir manter aquela energia com você, renovar aquela energia que está com você, como o Edivaldo explicou. Você não vai conseguir manter aquele fluido benéfico, né, com você. Então, você acaba novamente entrando em processo de falta de energia, de desânimo, de sofrimento emocional.
Então, a gente tem sempre que ter em mente que os espíritos, Jesus, os santos da Igreja Católica, independente de como a gente se refira a esses seres, né, a essas forças do bem que estão sempre conosco, eles fazem a parte deles. Eles iluminam o nosso caminho, mas quem tem que percorrer o caminho somos nós. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer em nós as mudanças que nós precisamos fazer. Nós temos que vigiar os nossos vícios, né? O vício da maledicência, o vício do desânimo, o vício da preguiça. Nós temos que mudar a nossa conduta para que nós possamos efetivamente alcançar um estado de maior paz, maior plenitude, maior bem-estar. Então, nós temos, e tudo isso que eu estou dizendo, o que significa? Temos que receber, logicamente, buscar receber aquilo que nós necessitamos, mas sempre pensando que a solução está sempre conosco. Né? Depende muito da nossa conduta, da nossa modificação íntima, que nós possamos realmente receber todo o benefício que está sendo direcionado a nós naquele momento. Então, é importantíssimo ir às palestras espíritas, importantíssimo ir aos cursos espíritas, importantíssimo tomar o passe, mas contanto que a gente interiorize todo aquele ensinamento e que a gente possa fazer em nós as mudanças que nós precisamos. Como o Edivaldo explicou, nós somos espíritos aqui que estamos matriculados numa escola. Então, estamos o tempo todo em constante provas, né? Estamos sendo provados a todo momento, estamos aprendendo, somos alunos. Então, é necessário que a gente faça, sim, as modificações que nós precisamos. E são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente muda a nossa conduta, né? Na mudança da maledicência, na leitura edificante, no hábito da prece diária, no hábito do evangelho no lar semanalmente, assim? Então, através dessa nossa mudança de atitude é que o bem realmente chega até nós. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem, vou pedir para o Rafael até colocar, com uma frase que eu gostaria que vocês comentassem, começando pelo Edivaldo. Dessa vida, a gente só leva a alma. Então, cuide bem da sua, né? Porque há muitas pessoas que não sabem cuidar da sua alma, né? E ficam preocupadas, como no início do programa falamos só com o materialismo, né? Só com o ter. Quero ter poder, eu quero ter uma profissão maravilhosa, eu quero ser reconhecida, eu quero o reconhecido, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar. O projeto de vida das pessoas é interessante, né? Porque muda. Uns extremamente materialistas e outros não. Então, cabe a cada um de nós cuidarmos da nossa alma, né, Edivaldo? Sem dúvida. Nós chegamos aqui de uma forma, né, que não trouxemos nada de material. E daqui nós vamos sair também não levando nada de material. O que nós vamos levar? Nós vamos levar aquilo que nós sermos. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa moralidade. Isso nós vamos levar. É isso que nos dá, nos caracteriza a nossa personalidade. Então, o ter não vai ser perguntado para nós quando estivermos lá no plano espiritual. Ó, quantas casas você tinha? Quantos carros você teve? Mas provavelmente alguém vai perguntar: qual o bem que você fez? Quantas pessoas você ajudou? Como que você tratou as pessoas? Então, tudo isso é a forma de conduta nossa. É isso que a gente tem que entender. Daqui nós não vamos levar nada. Aqui é o ter. Mas o ter, ele é um ter relativo, porque, na verdade, nada nos pertence. É tudo passageiro. Nós ficamos por um tempo donos de alguma coisa. Mas aquilo depois passa para outro, e às vezes a gente acumular vários bens, pode ser até o problema que a gente vai causar para os nossos descendentes, que depois, se eles não tiverem uma boa conduta, uma boa moralidade, esses bens vai ser a perdição deles. A herança, muitas vezes, é a perdição de vários. Quantas famílias se destruíram pelo que ficou? Alguém acumulou e depois destruiu a própria família com aquilo que ficou, porque daí não ensinou as pessoas a se comportarem, a se respeitarem uns aos outros, se comportarem na linha do bem. Então, quando essa pessoa não vai levar nada, não leva dessas coisas materiais,
e aí deixa, e aquilo não vai servir de algo que vai ajudar a família, e sim vai atrapalhar aqueles que ele deixou. Então, daqui nós não levamos nada a não ser o conhecimento, o aprendizado, aquilo que nós somos, aquilo que está dentro de nós. É isso que a gente leva. É verdade. E agora nós vamos passar para um outro assunto muito interessante. Daqui a pouquinho as pessoas estão falando aqui, vamos falar sobre reencarnação. Sim, nós vamos falar, mas eu queria começar a focar num outro tema muito importante, que seria o do livramento, dos livramentos, né? A gente acompanhou recentemente um avião, caiu, morreu todo mundo, só sobreviveu um. E a Flavinha me mandou um flash, um momento do Ricardo Trajano, que já foi entrevistado aqui em nosso Milk News. Ele, aliás, vamos trazê-lo de volta, ele que mora lá em Minas Gerais, mas é carioca. O Trajano estava naquele avião que caiu em Orly, nas proximidades de Paris, em que morreu o cantor Agostinho dos Santos, né, grandes personalidades que estavam ali, artistas, e dos passageiros, o único sobrevivente foi justamente o Ricardo Trajano. Como explicar esses livramentos? Vamos ver o vídeo? Você trabalha com o quê? Olha, eu sou palestrante. O que te levou a ser palestrante? É uma história interessante. Eu fui o único passageiro sobrevivente no acidente aéreo, onde infelizmente morreram 123 pessoas. Foi um acidente da Varig na década de 70. Era a minha primeira viagem para o exterior. O avião fazia Rio, Paris, Londres. Meu sonho era conhecer Londres e foi na escala, 5 minutos antes de chegar em Paris, que começou esse acidente. Mas como é que foi isso? Você conseguiria explicar alguma coisa que te fez sobreviver? Foi muito rápido, faltavam 5 minutos para o avião chegar, o voo tranquilo, e começou uma fumaçazinha atrás de mim. Eu viajava na penúltima poltrona, na penúltima fileira. Uma fumaçazinha que ninguém deu bola, todos nós já estávamos com cinto. E aí eu tirei o meu cinto por puro instinto, sabe? E fui andando para frente. Eu cheguei lá na frente não tinha o menor sinal de fumaça, o comissário me deu uma bronca para eu voltar. E eu desobedeci e segui em frente. Isso me lembra sempre uma frase do Dalai Lama, que ele diz: aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça tomou conta de todo o avião, negra, eu não enxergava a minha mão, um palmo na minha frente. Comecei a me despedir da vida. Veio um filme na minha cabeça em fração de segundos, meus amigos, minha família. E eu senti literalmente alguém me abraçando, não era ninguém dentro do avião, me segurando. Eu falei, poxa, a morte está me levando. Meses depois encontrei com um grande amigo meu, tinha um lado espiritual intenso, que me falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era a mão do seu anjo da guarda te dando um abraço, seu Deus, né? Uau! Você acredita que o instinto foi o responsável pela sua sobrevivência? Foi. Instinto e uma força divina, não tenha dúvida. Realmente gostaria de ver muito a sua palestra. E qual seria o sentido da vida? Olha, o sentido da vida, eu acho que o principal para a gente, o nosso propósito, nosso sentido da vida, não é da gente... Bom, tudo bem, você ter filhos, ter um bom emprego, ter uma família, tudo bem, mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida, isso pode ser o meio para a gente chegar ao sentido da vida. O sentido da vida eu vou resumir numa palavra só: evolução. A gente precisa evoluir. Para a gente poder evoluir, nós temos que sair dessa zona de conforto que as pessoas adoram, e que eu digo sempre que a zona de conforto é um apelido bonitinho que deram para preguiça. Então sai dessa zona e vamos evoluir. Vamos utilizar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados. Você vai me perguntar: que circuitos são esses? Tem empatia, gentileza, gratidão, satisfação, generosidade, solidariedade, compaixão. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelo sufoco, pelas dificuldades, pelas pressões, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Você trabalha com o quê? Olha aí, Ricardo Trajano, né, ele que sofreu esse acidente, foi o único sobrevivente dos passageiros, né, realmente um livramento.
Eu lembro que o Chico Xavier, Edivaldo, ele falava assim, quando sair, ore, reze, né? E quando voltar, agradeça, porque você não faz ideia de tudo o que Deus te livrou nessa ida e nessa volta. É isso aí, né, Edivaldo? É isso mesmo. Deus sempre está no comando da nossa vida, em comando de tudo. Então, livramento, com certeza, é uma intervenção divina. Para quê? Porque aquela pessoa ainda precisa de fazer mais alguma coisa. Talvez aquela proximidade com essa situação difícil, com essa situação de perigo, onde quase que a pessoa desencarna ou deu toda uma situação de perigo e ela foi a única sobrevivente, no meu caso da reportagem, com certeza esta pessoa ainda tem coisas a ser feitas. Talvez ela precisasse dessa forma ali de situação para ela despertar. Talvez o livramento seja uma advertência para aquela pessoa que ficou, né? A situação de perigo que a pessoa se livra, mas muitas vezes é uma advertência. Advertência para quê? Para que ela mude de rumo a sua vida, para que ela mude de comportamento, para que ela se transforme numa pessoa melhor. Então, o livramento, como diz o Chico Xavier, é muitas coisas, é de muitas formas. A doutrina espírita nos diz, por exemplo, uma enfermidade, muitas vezes, que para nós parece ser ruim, mas é o livramento, essa enfermidade vai nos livrar de fazer coisas erradas, muitas vezes. Ela vai impedir com que nós cometa erros que possam condenar essa vida, essa encarnação. Então, o livramento também, por perdas materiais, muitas vezes, é justamente essa situação. Você iria, do jeito que você estava indo, você estava comprometendo a encarnação. E uma perda de bens materiais, de alguma forma, vai fazer você repensar as coisas e vai salvar a tua vida. É um livramento de coisas erradas. Às vezes também, até relacionamentos que são tóxicos, que são ruins, muitas vezes aquele afastamento, aquela mudança de vida, aquela separação que ocorre, é justamente um livramento, porque as coisas do jeito que estavam indo iam ser piores. Então, há muitas formas de Deus manifestar-se através dos livramentos. As necessidades que nós temos são diversas. O que a gente tem que fazer é sempre pare para pensar. Pare para pensar. Qual é a advertência que esse livramento veio me dizer? Para que eu possa daí resgatar a vida, recomeçar de outra forma, mudar o rumo, o sentido das coisas que eu estou fazendo. O livramento é uma intervenção divina, é uma intervenção de espíritos protetores, né? Esses que protegem a nós, mas muitas vezes a finalidade de nós não termos perecido naquela situação é justamente, olha, vamos te mostrar aqui, você vai ter uma advertência, mude de vida agora, se comporta de modo diferente. Inclusive a Flavinha passou por um grande livramento, ela já contou aqui em nosso programa, gostaria que ela relembrasse, né, um quadro grave de uma enfermidade e como que ela recebeu esse livramento, né, Flavinha, e tocou a vida para frente e seguiu em frente. Sim, eu estive bastante doente quando eu tinha 24 anos, 23 anos, né, eu fiz 24 dentro do hospital, e eu fiquei bastante doente, cheguei a ficar até desenganada, né. E veja, né? Quantos anos fazem isso? E os médicos achavam que eu não tinha chance de sobreviver, porque era um caso de infecção hospitalar e é muito difícil alguém sobreviver de uma infecção hospitalar, né? Ainda mais daquela conjuntura que eu estava vivendo, né? E, no entanto, eu sobrevivi, estou aqui até hoje, né? Isso já faz 30 anos. E é aquilo que o Edivaldo falou, né? A intervenção divina mesmo. São as famosas segundas oportunidades que nós recebemos sempre na nossa vida, né? É uma advertência mesmo para que o que está errado até agora, o que necessita ser modificado na sua conduta, né? Repare, repense, siga em outro caminho, né? O sofrimento muitas vezes, quase sempre chega na nossa vida como um alerta, né? Para mostrar que nós estamos indo na direção errada. Então ele vem para poder corrigir a nossa rota.
Depois que nós corrigimos a nossa rota, ele vai embora naturalmente, né? Por isso que eu volto àquilo que eu falei. Quando algo acontece conosco, como aconteceu com esse senhor, como aconteceu comigo, e como acontece com tantas pessoas todos os dias, é necessário que a gente realmente pare e reflita, né? O que aquela experiência está vindo nos ensinar. Porque, logicamente, que ela está vindo nos ensinar alguma coisa. Então, a gente precisa parar e pensar o que isso está vindo me ensinar. Não é assim? E comigo foi assim, com esse senhor foi assim, e eu acho que é aquilo que o Edivaldo falou. São as segundas chances que nós temos, e que sempre temos. Né? Esse senhor, provavelmente, o Trajano, né, ele passou a encarar a vida de uma outra forma depois daquilo, porque ele viu tantas pessoas perecendo ao lado dele, né, e além disso ele entendeu, né, que nós nunca estamos sozinhos, nem em nenhum momento. Naquele momento terrível ali, que o avião estava pegando fogo, ele sentiu que alguém estava com ele. Né? Nós não somos barcos largados à deriva, né? Nós temos as forças do bem que realmente velam por nós, os nossos espíritos protetores, né? E acima de todos eles, o nosso governador planetário, Jesus Cristo, que está sempre conosco, que está no leme das nossas vidas. Né? Então, por mais que a gente pense que a situação às vezes está perdida, é aquilo que o Edivaldo falou, né? Deus, né, ele está sempre no comando dos nossos destinos. Com certeza. E eu fico pensando aqui, você que está aí nos ouvindo, acompanhando essa conversa tão interessante com os palestrantes espíritas, o Edivaldo Kulcheski e a Flávia Loureiro. Eu estava pensando, esses dias conversando com meu filho, caçula, o Rafael, quantos livramentos eu já tive desde que me entendo por gente, né? Eu cheguei a 11, Edivaldo, 11 livramentos. Eu fui atropelada quando eu tinha 18 anos. Eu dormi na estrada dirigindo, recém-casada, e quando eu acordei, o carro já estava indo para o canteiro central, com aquele solavanco da caminhonete, eu acordei, não vinha nenhum carro na pista, na minha pista, eu pude controlar o carro e voltar para a pista. Né? Uma vez lá no Guarujá, eu fui nadar com o Rafael, e fui, como todo mundo vai, né? Daqui a pouco eu entrei naquela corrente, né? Como que chama aquilo lá, Rafael? É o redemoinho, né? Que vai levando você, sugando você. E aí eu aprendi depois com o bombeiro, quando acontecer isso com você, nunca nade para frente ou para trás. Sempre nade para o lado, para você sair daquele imã que puxa você. E eu estava ali quase indo embora, e o Rafael, um pouco mais um raso, quando ele falou, mãe, eu falei, socorro, socorro, eu estou afogando. Ele, muito alto, grande, ele me puxou assim daquela coisa horrorosa que estava me levando, e foi como se eu fosse para o céu, estivesse voando. Então, eu, graças a Deus, recebi, como agora no final do ano, esse acidente horrível que nós dois tivemos, né? Que todo mundo falou, não é possível vocês estarem dentro desse carro, estão aí sem quebrar nada. Rafael só machucou a testa, bem feio, né? E está até hoje em tratamento, ficou com bastante cicatriz. Eu bati esse lado da cabeça, né? Fiquei com a pálpebra roxa só e tudo, mas não quebramos um dedinho. Então são tantos livramentos, Edivaldo, e a gente tem que começar a pensar, né? Deus está me dando mais uma chance. O que eu preciso fazer? Eu, por exemplo, tenho tentado praticar cada vez mais a caridade, procurar ser boa com as pessoas que me procuram, procurar ser sempre presente, né? Não fazer da minha vida só a minha vida, só se preocupar comigo, não. Eu, às vezes, saio, mesmo com dificuldade, vou procurar alguém que eu sei que está precisando. Um telefonema, né, que às vezes você atende, aquela pessoa está querendo conversar, está sozinha. Então, como é que você analisa uma pessoa que teve tantos livramentos assim, Edivaldo? Então, aí a gente vê o que o Chico falou. Todo dia que você sai, enquanto você está fora, você muitas vezes está sendo, né, recebendo livramentos sem perceber. Você recebe tanta ajuda. Quantas vezes você nem viu, você nem percebeu, mas a espiritualidade foi como que limpando o caminho para você prosseguir. Quanta coisa a gente recebe livramento. Tem coisa que você percebe e tem coisas que não percebe. Por isso a gente diz assim, e isso que o Chico falou,
Ao chegar em casa, ao sair, peça, né? Peça para que Deus te ajude. Mas ao voltar, agradeça por ter chegado em casa. Sempre que você perceber um livramento qualquer, agradeça. É simples, só dizer assim, meu Deus, meu Espírito protetor, eu te agradeço por esse socorro, por me livrar do perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja uma advertência, que eu possa entender, então, o que eu tenho que mudar na vida. O que eu posso compreender com isso? Que eu possa, então, retirar a lição necessária desse momento agora. Então, que a gente consiga fazer isso. Se você me permite, eu também queria contar uma situação que eu vivi há pouco tempo atrás. Pois não. Eu estava internado no hospital por causa da Covid e um determinado dia as coisas estão piorando, veio a doutora e falou, olha, de certa forma eu não tenho muita esperança para te dar. A situação tua está se complicando dia a dia. Como você é espírita, eu conheço, eu já percebi a tua espiritualidade aqui na relação com as enfermeiras, comigo também. Eu queria te dizer assim, vá preparando a tua família, vá se despedindo devagarzinho deles. Não. E aí, numa determinada tarde, eu tive como fosse um desprendimento, uma vivência espiritual, e alguém, um conhecido espiritualmente, que eu não me lembro quem é, não vi o rosto, mas eu sentia que era uma amizade grande, ele me levou a uma reunião dentro do hospital. Uma reunião dentro do hospital, mas no plano espiritual. E aí eu perguntei, por que é essa reunião? E aí ele falou, aqui é uma reunião que nós vamos preparar as pessoas para o desencarne, para morrer. E você vai participar dessa reunião. E ali ele me deixou. E não sei quanto tempo realmente foi aquilo, só sei que passou um tempo, quando eu acordei fisicamente, já era tarde. Isso foi no início da tarde e já era início da noite quando eu acordei. Mas, passado um grande tempo, ele voltou. Ele falou, vou te levar de volta, mas eu queria te dizer uma coisa. Aí ele bateu no meu ombro, assim, eu sinto até hoje essa batidinha. Nós decidimos que você vai ficar mais um tempo. Você vai ficar mais um pouco. E aí, quando eu acordei, já começaram a acontecer fatos e fatos que eu fui melhorando. Em menos de uma semana, eu peguei alta. Então, isso aconteceu comigo também, recentemente, na Covid, né, no ano 2000. E aqui estou, mais uma vez, continuando, porque foi a providência divina escolheu, mais uma vez, para mim ficar um tempo aqui entre nós aqui, os encarnados, né? Graças a Deus, com certeza, né? Graças a Deus, Edivaldo. Vamos então entrar agora quase no último bloco do programa, os últimos minutos, vamos falar sobre reencarnação. O Edivaldo falou que a médica tinha dito para ele que ele iria desencarnar a qualquer momento, porque ele não estava bem, que era até bom que ele avisasse a família. E, de repente, ele participou desse contato que ele contou para nós, com o mundo espiritual, e deram mais uma chance para o Edivaldo. O Edivaldo agarrou com toda a força e está aí firme e forte, graças a Deus. Edivaldo, e a reencarnação? Eu vi um vídeo muito bonito da Monja Coen, a gente vê como as religiões se ligam, às vezes se interligam e pensam quase o mesmo sobre o mesmo assunto. Eu achei muito lindo como ela imaginou a reencarnação. Vamos ver? Vai cair milagre do céu se você não se tornar o milagre da sua própria vida. Eu digo, se você vai e volta várias vezes depois da morte, o que o budismo fala? A gente diz que a nossa vida são como ondas do mar. Tudo que existe é água salgada. Causas e condições surgem e uma onda se forma. E essas ondas vão acabar na praia, mas elas não acabam, porque elas são água do mar e elas voltam. Então essa onda que morreu, ela volta e vai formar uma outra onda, mas não é mais a mesma. Não é a sua identidade. A sua identidade pessoal é única e é só desta vida. Mas não se esqueça que você é como água do mar. Então vai ter retorno, sim. E as causas e condições que você cria numa existência vão gerar causas e condições para a existência seguinte. A onda seguinte depende também da maneira que esta onda retornou. Então aquilo que você faz vai criar causas e condições para uma outra vida, mas não é mais você. Porque você é aquela que desapareceu na areia.
Mas você não desapareceu na areia, tem um contínuo. Ah, se você... Olha aí que lindo. Eu achei muito linda essa imagem, né? Essa onda do mar, né? Nós somos como onda do mar. Fala, Edivaldo. É bem isso mesmo. A gente vai e volta, né? E cada vez que a gente volta, que a gente está aqui, o que a gente fizer aqui vai refletir na próxima. Sempre uma encarnação está interligada com a outra. Vai ter pessoas que eu vivi aqui, que vivi bem com elas agora, eu vou viver bem com elas na outra encarnação. Aquelas que eu tenho problema ainda de antipatias, vou me encontrar com elas até corrigir, até eu ter amor por ela também. A reencarnação, ela não é uma ideia da doutrina espírita. A reencarnação sempre existiu na humanidade, sempre. Nós temos, por exemplo, a roda de Sansara, que é do hinduísmo, que está há mais de 4.000 anos, né? É a ideia da reencarnação, dos renascimentos. O próprio judaísmo chama de Gilgul, a ideia dos renascimentos. Os gregos usam a palingenesia, que é a ideia do renascimento. Os egípcios usavam a metempsicose, a ideia do renascimento, só que eles tinham um pequeno problema que contrariava a lei de evolução, que a metempsicose permite que você volte como animal, por exemplo. Isso não pela lei de evolução não está correto. Você tem várias vidas, mas sempre evoluindo, sempre progredindo, você nunca volta atrás. Jesus falou do nascer de novo. Ele usou o termo nascer de novo. Então, é a roda de Sansara, Gilgul, palingenesia, metempsicose, nascer de novo. E a doutrina espírita veio com um termo novo para falar dos renascimentos, que é reencarnação. Então, muitos dizem, não tem reencarnação na Bíblia. Claro que não tem. A doutrina espírita criou essa palavra em 1857. Então, não tem como a palavra reencarnação estar na Bíblia. Mas renascimento, nascer de novo, tem em muitos lugares, várias situações. Então, a ideia do renascer de novo não é uma criação da doutrina espírita. A reencarnação, ela dá para nós uma questão assim de evolução, de justiça divina. Se tiver reencarnação, Deus é justo e bom, porque daí se explica o porquê das pessoas que já nascem com doenças, com deficiências crônicas. De onde veio isso? Isso é reflexo da vida anterior que ela teve. Então, é um sentido que dá a justiça divina. Sem reencarnação, Deus fica... Como explicar que uma pessoa tem mais mérito, nasce rica, com saúde, né? Sem problema nenhum, então, e o outro pobre, doente? Então, tudo isso gera uma situação que, como se explica a justiça divina? E a reencarnação explica tudo isso. Os renascimentos explicam tudo isso. O nascer de novo explica isso. Então, também, o processo de evolução. Só uma vida, só essa encarnação, uma vida única, eu não consigo chegar à pureza, à evolução máxima que um espírito consegue. Numa encarnação é impossível. Então, eu preciso de várias encarnações, vários renascimentos, para mim progredindo, evoluindo. Então, eu poderia dizer assim, reencarnação não é uma questão religiosa. Não é. É uma lei natural de evolução espiritual. Você acredite ou não na reencarnação, ela vai continuar existindo e você vai continuar evoluindo através do renascimento. É isso aí, como uma onda no mar, né, Flávia? Então, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, que era um comentário curtinho da Flavinha. Eu sei que vocês amaram, nós prometemos voltar. Não dá tempo, Rafa? Pelo menos dizer boa noite, então, né? Quero agradecer demais a presença da Flávia Loureiro, que está sempre aqui com a gente, e agora do nosso chapa, né? Como a gente costuma dizer, do nosso querido Edivaldo Kulcheski, que estará, assim, ele tem uma agenda muito cheia, vocês procurem aí no YouTube, tem os canais do Edivaldo Kulcheski, e você poderá acompanhar palestras e tudo mais, né? Quero uma boa noite rápido, então, dos dois. Boa noite, Valéria. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Sempre que possível estaremos aqui reunidas. Prazer foi todo nosso. Boa noite, Edivaldo, mais uma vez, obrigada. Boa noite, foi um prazer mais uma vez estar com todos. Não percam a esperança. Deus está no comando. Tudo vai dar certo, tudo vai melhorar.
É um momento só de dificuldade que estamos vivendo, mas necessário para nós evoluirmos. Muita paz a todos. Muita paz, shalom, e amanhã tem mais. Até lá.